O Papa, então, autorizou que se fizesse a venda das indulgências para arrecadar dinheiro para a Igreja Católica, para concluir a construção do Vaticano. E os padres, os monges, saíram Europa afora a vender indulgências, né? Absolvição do pecado. Você é um grande pecador, mas se comprou aquela indulgência, você está salvo. Aí, um belo dia, um monge, claro, a mando do Papa, chegou na Alemanha e foi vender indulgências lá na cidadezinha de Wittenberg, aonde estava a figura que vai dar o pontapé inicial contra a Igreja Católica. A figura, vou botar aqui, ó, a figura de Martinho Lutero. Ele era um monge cristão, lá na cidadezinha, lá no interior da Alemanha, na cidadezinha de Wittenberg, e ele, né, vai receber este monge que está vendendo indulgências. E vai haver uma briga entre eles, não é briga de soco, um conflito. O Martinho Lutero expulsou o monge lá da sua igreja de Wittenberg, né, porque não admitia a venda dessas indulgências. Isso aí é totalmente contrário àquilo que eu, como padre, aceito, né? A venda de indulgência não é bem-vinda aqui na minha igreja. Então, ele expulsa o padre, né, o monge que foi vender indulgências lá em Wittenberg. Aí é claro que o Papa fica sabendo, né? O Papa fica sabendo do que o Martinho Lutero tinha feito. Ou seja, em outras palavras, ele estava indo contra a Igreja Católica, uma determinação do Papa, o Leão X, né? Aí o que fez o Papa? Mandou que ele se retratasse. O Lutero, o monge estava vendendo indulgências a mando do Papa, tá certo? Então o que vai acontecer? O Papa faz uma bula. Aqui, ó. O Papa faz uma bula. Professor, o que é bula? Bula tem dois significados. Bula é o papelzinho com as características do remédio. Então, compra um remédio, lá dentro está a bula. E tem a bula papal, que são as diretrizes dadas pelo Papa para os cristãos de todo o mundo. Então, toda vez que o Papa quer dar uma diretriz cristã para os católicos do mundo, ele faz um documento chamado bula papal. E o Papa fez uma bula mandando que o Martinho Lutero se retratasse, né, do que ele havia feito com o monge que havia estado lá em Wittenberg para vender as indulgências. O que o Martinho Lutero fez quando ele recebeu a bula? Olha aqui a bula do Papa mandando você se retratar. O Martinho Lutero leu a bula e rasgou a bula, né, dando início àquilo que ficou conhecido como a Reforma Protestante. Quando é que foi isso, professor? Isso foi no ano de 1517. Não precisa decorar data, porque não se pergunta mais data em prova. Não mede conhecimento. Mas o aluno tem que saber que foi no início do século XVI, ou seja, na passagem da Idade Média para a Idade Moderna. Tá certo? Então está começando a Reforma Protestante na Alemanha com o Martinho Lutero. E o que aconteceu, professor? Na mesma época, o Martinho Lutero chegou na porta da sua igreja, lá na cidadezinha de Wittenberg, e pregou, vou botar aqui, vamos mudar a nossa canetinha aqui, preto, e pregou aqui, ó, as 95 teses. Então, Lutero pregou na porta da sua igreja as 95 teses. O que é isso, professor? As críticas que o Lutero fazia contra a venda das indulgências e criticando a atuação do Papa e algumas pessoas do alto clero. Professor, nós temos que saber as 95 teses? Não. O aluno não precisa decorar, saber. Agora, o que o aluno do primeiro ano tem que saber é que dessas 95 teses,
elas falavam do quê? Críticas ao Papa e críticas principalmente à vinda das indulgências. Só para ficar num exemplo, está aqui, ó. Pessoal, eu trouxe aqui, isso aqui é um paradidático da reforma à contra-reforma. É um paradidático que fala desse assunto. E aqui estão as 95 teses. As 95 teses. Só para ficar num exemplo, não vou ler as 95, mas só para ficar num exemplo para você saber. Aqui, a tese número 24 diz, abre aspas, a maior parte do povo está sendo necessariamente enganada por esta magnífica e indistinta promessa de absolvição da pena. Ou seja, é uma crítica direta, o quê? A tese 24, uma crítica direta à venda das indulgências, tá certo? Então, o que o aluno tem que saber, essas 95 teses, de uma maneira geral, então elas estão criticando a Igreja Católica, a figura do Papa, a venda das indulgências, tá certo? E aí vai começar um conflito que ficou conhecido como Reforma Protestante. Professor, afinal de contas, o que o Lutero defendia? Ele defendia o seguinte: a pessoa se salva quando ela tem fé. Não precisa fazer as boas obras que a igreja fala. E comprar a indulgência é uma boa obra. Estou dando dinheiro para a igreja. Não é o certo. Basta ter fé. Outra coisa que a igreja, que o Martinho Lutero está falando da Igreja Católica, ele admite o sacerdócio universal. Vou escrever aqui, ó. Não tem, na maioria dos livros de história não tem, mas é importante. Eu vou explicar por que é importante. Aqui, ó. O Lutero defendia o sacerdócio universal. Eu vou explicar para vocês. Sacerdócio universal é o seguinte. Ele dizia o seguinte: não precisa ser um padre para conduzir o seu rebanho. Se você é um bom cristão, se você lê a Bíblia, se você tem conhecimento das Sagradas Escrituras, você pode conduzir o seu rebanho. Não necessariamente ser um padre, ser um monge, ser um bispo. Tá certo, pessoal? Então, isso é o sacerdócio universal. Eu não preciso ser um padre para conduzir o rebanho. Basta eu ser um bom cristão e ser conhecedor das Sagradas Escrituras, ser conhecedor da Bíblia. Agora, isso aqui é interessante, você sabe por quê? Porque o ano passado, o Papa adotou aqui no Brasil o sacerdócio universal. Sabe aonde? Lá na Amazônia. Em regiões onde a igreja não chega, ou chega com muita dificuldade, a igreja não quer perder fiéis. Então, o que ele fez, o padre? O Papa Francisco, no ano passado, adotou aqui no Brasil, lá na região da Amazônia, o sacerdócio universal. Ou seja, se lá no interior da Amazônia existe um bom cristão que tenha conhecimento da Bíblia, ele pode conduzir o seu rebanho. Não há necessidade de ser uma pessoa do clero. Tá certo? Então, isso, pessoal, é o sacerdócio universal. Outra coisa que o Martinho Lutero defendia contra a Igreja Católica, ele defendia o seguinte: a infalibilidade da Bíblia. Dizia que o Papa não é infalível. Né? Por quê? Porque a Igreja Católica defendia a infalibilidade do Papa. Aí o Martinho Lutero dizia, não, o Papa, ele não é infalível, ele erra. O maior exemplo, o Alexandre VI, que tinha morrido há coisa de 10, 15 anos atrás. Tinha amantes, tinha filho, dava festas dentro do seu palácio, não é? Então, o Papa, ele é
um ser humano, ele é passível de erro. Hoje até que a gente não aceita isso, mas antigamente tinha isso, né? Então Lutero dizia, a Bíblia é infalível, contra o que a igreja defendia, que defendia a infalibilidade do Papa. Pessoal, então por tudo isso, não é? Está surgindo na Alemanha uma nova igreja chamada de luteranismo, que tem até hoje, tá certo? Professor, como é que terminou esta briga, esse conflito entre o Martinho Lutero e a igreja? Terminou da seguinte maneira: o imperador alemão, Sacro Império Romano Germânico, ele era católico e amigo do Papa. Aí o que acontecia? O Papa fazia pressão no imperador. Você é ou não é católico? Você vai deixar esse monge tocar horror no seu império? Então, pessoal, o imperador alemão, Carlos V, ele estava entre a cruz e a espada, pressionado pela igreja, pela figura do Papa, porém tem um problema. Lá no seu império, lá na Alemanha, muitos príncipes já começaram a ver com bons olhos a doutrina luterana. E ele, se fosse contra esses príncipes é que o nomeavam, é que o escolhiam pela votação. Então ele estava entre a cruz e a espada. O que eu faço? Não tendo outra alternativa, ele reuniu o parlamento alemão, ele reuniu os príncipes alemães para tomar uma decisão em cima de Martinho Lutero. Né? Aí o que ele queria? Nesse parlamento chamado, cuidado, Dieta. Ó. O parlamento alemão era conhecido como Dieta. Então, se vê essa palavrinha em qualquer prova, Dieta, é o parlamento alemão. Vamos reunir os príncipes e tomar uma decisão com relação ao Lutero. O que o imperador queria? Que Lutero se retratasse. Aí Lutero, no meio do parlamento, falou para os príncipes: se vocês me provarem, baseado na Sagrada Escritura, que eu estou errado, eu peço perdão. Mas todo mundo sabia que ele não estava errado. A venda da indulgência não era uma coisa correta. Ou seja, pagar para ter a absolvição dos pecados. Nesse momento, né, o Lutero, né, com a ordem do Papa, ele foi excomungado da Igreja Católica. O que é ser excomungado? Ele foi expulso. E alguém considerado herege na Igreja Católica, o que acontecia naquela época? Ia para a fogueira. Então, nesse momento, um príncipe, amigo do Lutero, né, pegou Lutero e escondeu ele lá no seu palácio. Olha, fica aí dentro, não coloca nem a cabeça para fora da janela. Né? Porque assim que a igreja souber aonde você está, você vai ser queimado na fogueira. Então, Lutero ficou alguns meses escondido no palácio, no castelo desse príncipe, que já começava a ver com bons olhos as ideias de Lutero. E lá no palácio, Lutero fez uma outra coisa que a Igreja Católica não admitia. O que ele fez? Ele traduziu a Bíblia do latim para o alemão, que naquela época as Bíblias todas estavam em latim, não é? Então, ele traduziu a Bíblia do latim para o alemão, coisa que a Igreja Católica não admitia, né? Então, mais um erro, quer dizer, para a Igreja Católica, isso foi um erro de Lutero, certo? Então, pessoal, com essa situação, o que nós vamos ter? Como é que vai acabar esta briga? Vai acabar, primeiro, que Lutero, com o apoio dos príncipes, ele não foi para a fogueira. Apesar de ter sido excomungado, ele foi aceito por grande parte dos príncipes alemães. O problema caiu no colo de quem? Do imperador. Por quê? Porque o imperador era católico, amigo do Papa, e os príncipes alemães já estavam adotando o pensamento luterano. Como é que acabou esta guerra para a gente terminar a nossa aula?
acabou essa guerra na seguinte situação: com a paz de Augsburgo. Lá na cidadezinha de Augsburgo, houve um acordo de paz entre o imperador alemão e os príncipes alemães. O que ficou, professor, estabelecido na paz de Augsburgo? Ficou estabelecido o seguinte: primeiro, o imperador alemão, ele reconhece a nova religião. Fica reconhecida a nova religião, o luteranismo. E segundo, ficou estabelecido: cada príncipe no seu reino vai adotar a sua religião. Então, por exemplo, no reino de Munique, no reino da Bavária, cada um vai adotar a sua religião. Numa frase que ficou conhecida como tal príncipe, tal religião. Então, tal príncipe, ou seja, se você vai morar no Principado da Baviera, de Munique, né, você vai ter uma religião. Então, cada príncipe vai ter a sua religião. Tá certo? Então, desta maneira, em 1555, deu-se a paz de Augsburgo. E para encerrar nossa aula, um detalhe interessante. Professor, se eu for na Alemanha hoje, o que nós temos? Hoje nós temos na Alemanha uma coisa de 40% a 45% do povo alemão católico. Mantém-se católico. A outra metade, um pouquinho mais, 50% a 55%, são luteranos. Então, pessoal, aqui, ó, faz de conta que aqui está na Alemanha. A maioria do povo do norte, aqui o norte da Alemanha, aqui a maioria é luterano. O sul da Alemanha, a maioria é católico. Então, a Alemanha hoje, pessoal, ela está dividida entre catolicismo e luteranismo. O luteranismo, ele é forte no norte da Alemanha. Só para ficar num exemplo, para encerrar a nossa aulinha. Antes do Papa Francisco, quem era o nosso Papa? Quem era o Papa da Igreja Católica? Bento XVI. Bento XVI, ele era o quê? Ele era alemão. Da onde? Da região sul. Ele era do sul da Alemanha. Tá certo? O Ratzinger, né? O Papa Bento XVI. Ele era alemão da região sul. Então, hoje é o que nós temos na Alemanha. Aspectos diferenciais da doutrina luterana com relação à católica. Onde é que ele colocou isso? Ele colocou, vamos botar aqui, naquilo que ficou conhecido como a Confissão de Augsburgo. Augsburgo é uma cidadezinha lá no interior da Alemanha, e lá ele fez a sua doutrina, repetindo, que ficou conhecida como a Confissão de Augsburgo. Cuidado para não confundir com a paz de Augsburgo. Já vou relembrar agora para a gente ver essa diferença. Então, vamos lá. O que diz a doutrina luterana? Basicamente, ela fala, que a verdade está estabelecida na Sagrada Escritura. Então, vamos botar aqui, ó, nas Sagradas Escrituras. Tá? Então, a verdade está nas Sagradas Escrituras. Tá certo? Outro ponto da doutrina luterana. A salvação, vamos botar aqui, ó. A salvação pela fé. Por que eu estou colocando isso, professor? A Igreja Católica também fala, a pessoa se salva pela fé. Só que a Igreja Católica coloca mais um ponto, a pessoa se salva pela fé e pelas boas obras. Então, Lutero era contra essa tal das boas obras, o tal do dinheiro, né? Então,
Se a pessoa tiver fé, basta para salvar a sua alma. Então, vamos dar um exemplo para ficar bem caracterizado. Então, a igreja fala lá, o padre terminou a missa e ele pede aos fiéis, lá no final da missa, meus queridos paroquianos, eu estou fazendo uma capelinha lá nos fundos da igreja, eu gostaria da ajuda de vocês. Aí vem ali a pessoa, um grupo dá tijolo, outro grupo dá cimento, não é? Ou seja, para ajudar a fazer a capelinha. Ou seja, este fiel está fazendo uma boa obra. Então a alma dele vai ser salva. Aí o que Lutero diz? Para salvar a alma, não precisa da boa obra. Basta ter fé. Tá certo? Então esse é um ponto também da diferença. Outro aspecto, o Lutero, fim ao celibato. Ou seja, a Igreja Católica até hoje não admite o casamento do clero, de seus padres, tá certo? E Lutero não tem problema. O casamento, o matrimônio, não é impedimento para as boas ações do padre, as boas ações do clero. Então, nós temos aqui no plano piloto, se eu não me engano, ali na Asa Sul, uma igreja luterana. Então, se um dia vocês entrarem numa igreja luterana, e se tiver o padre lá, eu vou apresentar para vocês a minha esposa, então não se assustem, tá certo? Então, no luteranismo, há o casamento, ou seja, não tem o celibato que até hoje é pregado pela Igreja Católica, tá certo? Aboliu também o fim do quê? Da hierarquia, vamos botar aqui, eclesiástica. Aqui, o fim da hierarquia eclesiástica. Como assim, professor? Então é o seguinte, qual é a hierarquia da Igreja Católica? Nós temos o Papa, temos o cardeal, temos o bispo, temos o arcebispo. Então, existe uma hierarquia. Aí, o que Lutero criticava? O que está escrito na Bíblia? Todos são iguais perante Deus. Então, essa hierarquia é desnecessária, tá certo? Então, para os luteranos, não existe essa hierarquia baseado na Sagrada Escritura. Tá certo, pessoal? Então, presta atenção. Outra coisa que Lutero criticava, as imagens dos santos nas igrejas católicas. Então, isso não pode, não existe isso para o luteranismo. Então, o fim do quê? O fim dos ícones. O que são ícones? Aqui, são ícones, são imagens. Então, vamos ver mais um exemplo. Eu entro numa igreja católica, eu vejo ícones, vejo imagens, vejo São Francisco, Santo Antônio, Santa Rita. Então está lá a imagem. Para Lutero, não há necessidade destes ícones, dessas imagens. Então, na igreja luterana, não tem os ícones, não tem as imagens. Tá certo, pessoal? Então, estou falando das principais diferenças. Outra coisa que Lutero criticava a missa aos mortos, não é? Então, para ele, não morreu, enterra e acabou. Então, não existe a missa aos mortos. Não existe. Então, a missa de 7º dia, a missa de 30º dia, a missa de 1 ano do falecimento do Joãozinho, aquela coisa toda. Então, para o luteranismo, não existe a missa aos mortos, tá certo? Então, é uma outra diferença. Outra coisa que a Igreja Católica condenava, a tradução da Bíblia. A Bíblia, ela tinha que ficar no latim, tá certo? Que era o original. Lutero, não. As pessoas têm que ler a Bíblia, têm que fazer a sua interpretação e também a sua tradução. Então, exemplo, quando Lutero, diante
da dieta de Augsburg, né, do imperador, para que ele se retratasse, ele não se retratou, né? Aí ele foi excomungado pela Igreja Católica. Nesse momento, um príncipe alemão, amigo dele, escondeu lá no seu palácio, no seu castelo. Fica aí, senão você vai para a fogueira. E, escondido no castelo desse príncipe, ele traduziu a Bíblia do latim para o alemão. Tá certo, gente? Então, o Lutero condenava o fato da igreja não admitir que se fizesse a tradução e a livre interpretação da Bíblia. Então, coloque ali, ó, o fim, né, da proibição, né, da tradução da Bíblia. Da tradução da Bíblia. Então, não teria... Num certo sentido, o Lutero estava certo. Por que ele estava certo? Porque naquela época, a grande maioria das pessoas eram analfabetas. Quer dizer, não sabe ler. Dá uma Bíblia no latim para elas, é pior ainda. Não sabe ler numa língua que não é deles. Então, aprendendo a ler, escrever em alemão, a Bíblia, estando traduzida para o alemão, favorece, né, o entendimento e a interpretação da Bíblia. Tá certo? Então, pessoal, o fim da proibição da tradução. Pode traduzir, é livre a tradução, está aí a interpretação da Bíblia. Outra coisa que Lutero ia contra a Igreja Católica. Só admitia 2 sacramentos. Professor, quantos sacramentos a Igreja Católica tem? 7 sacramentos. Porém, Lutero só admitia 2. Então, vou botar aqui, ó. Somente 2 sacramentos. Quais são eles? Aqui, ó. O batismo e a Eucaristia. Então, vou repetir. A Igreja Católica, pessoal, admite, repetindo, 7 sacramentos. O Lutero, né, o luteranismo até hoje admite 2 sacramentos, o batismo e a Eucaristia. Professor, o que é a Eucaristia? É a comunhão, tá certo? Então, 2 é outra diferença. Tem mais diferenças, tá certo? Mas essas aqui são as principais que vocês, alunos do primeiro ano, têm que ter consciência, tá? Então, Confissão de Augsburgo. Cuidado para não confundir com a Paz de Augsburgo. Se dá para ajudar. A Confissão de Augsburgo foi em 1533. Quando é que foi? Desculpe, 1530. 1530. Quando é que foi a Paz de Augsburgo? Foi em 1555. Professor, o que era a Paz de Augsburgo que eu falei a semana passada? Repetindo, o imperador alemão estava entre a cruz e a espada. Amigo do Papa, católico, e sendo pressionado pelo Papa. Pressionado por quê? Por causa, segundo a Igreja Católica, as lambanças que Martinho Lutero vinha fazendo na Alemanha. Tá certo? Então, nesse momento, o que ele fez? Um acordo de paz, imperador com os luteranos. E o que estabelecia esse acordo de paz, conhecido como a Paz de Augsburgo? O imperador reconheceu a nova religião luterana, tá certo? E falou o seguinte: em cada principado, em cada reino, o príncipe vai decidir a sua religião. Ou vai continuar católico, ou vai ser luterano. E isso foi o que deu-se na Alemanha, tanto é que hoje, qual é a verdade na Alemanha? Hoje nós temos coisa de aproximadamente metade, o norte da Alemanha é luterano, o sul da Alemanha é católico. Claro que não é na sua totalidade, né? Mas nós temos 40% a 45% de luteranos no norte da Alemanha,
50% a 55% de católicos no sul da Alemanha. Então, até hoje, é mais ou menos... Não estou dizendo que no sul da Alemanha não tenha luterano. Claro que tem, tá certo? Mas, na sua grande maioria, o norte é luterano e o sul é católico. Só para ficar num exemplo, antes do Papa Francisco, nós tínhamos como chefe da Igreja Católica o Papa Bento XVI, e ele era alemão. De qual região? Lá do sul da Alemanha. O Ratzinger, ele era o Papa, né, alemão, Bento XVI, ele era da região sul da Alemanha. Só para ficar num exemplo. Pessoal, então esses são os principais pontos da Igreja Luterana. E esse luteranismo chegou na França. França, que era católica, né? Na época, o rei da França, Francisco I, ele começou a perseguir os protestantes. Por quê? Porque as ideias de Lutero começaram a ser aceitas lá na Alemanha, lá na França. Então, Francisco I, como um bom católico, começa a perseguir os protestantes. Nesse momento, né, um advogado francês de nome João Calvino começa a criticar as perseguições do rei. Né? Cada um tem o seu livre direito de pensamento e de religião. Né? Aí os amigos do Calvino falaram para ele: rapaz, cuidado que daqui a pouco o rei manda prendê-lo, não é? Porque você está apoiando as ideias de Lutero. Então, neste momento, João Calvino fugiu, foi se refugiar na Suíça. Né? Um detalhe, a Suíça era um dos principados que fazia parte da Alemanha. Só para vocês terem uma ideia, naquela época, a Alemanha, pessoal, não era unificada como é hoje. A Alemanha, naquela época, ela tinha coisa de aproximadamente 200 principados, tá certo? 200 reinos, tá certo? Era conhecido como o Sacro Império Romano Germânico. Então, era muito difícil o imperador da Alemanha manter a unidade do império, porque eram mais de 200 principados. E um dos principados, que tinha uma grande autonomia, era a Suíça, tá certo? Que já começava a ver com bons olhos as ideias de Lutero. Então, por isso que Calvino, fugindo das perseguições do rei francês Francisco I, foi para a Suíça. E lá na Suíça, ele se estabeleceu em Genebra, na cidade de Genebra, todo mundo sabe, é uma cidade suíça. E lá ele começou a fazer as suas pregações. Chegou um momento em que ele tornou-se prefeito da cidade de Genebra e começou a colocar em prática aquilo que ele considerava correto, apoiando, repetindo as ideias de Lutero. Então, é nesse momento que está surgindo na Suíça uma nova religião protestante, né, instituída pelo João Calvino. E todo mundo ficou conhecido, ela ficou conhecida como o calvinismo, tá certo? Então, olha aqui, ó. É a reforma na Suíça estabelecida pelo, vamos botar aqui, ó, João Calvino. Então, aqui, ó, a figura de João Calvino. Então, ele começou a fazer as suas pregações lá na Suíça, na cidade de Genebra. E ele sentiu que ele tinha um apoio da população. Então, nesse momento, pessoal, está surgindo aquilo que ficou conhecido como o calvinismo. Então, nós temos na Alemanha o luteranismo e nós temos na Suíça o calvinismo. Eu deixei isso aqui de propósito. Por quê? Aí vem a primeira pergunta que os alunos fazem. Professor, qual a diferença do luteranismo lá da Alemanha para o calvinismo lá na Suíça? Não é igual, é claro, mas tem muita coisa que tem sintonia. Por isso que eu não apaguei e eu deixei isso aqui. O que Calvino admite? Muitas coisas, tal qual a verdade
baseado nas Sagradas Escrituras, tal qual Lutero. Nós temos também a salvação pela fé, temos fim do celibato. Então, na igreja calvinista, o padre pode casar, não há impedimento nenhum, tá certo? Não tem os ícones, a livre interpretação da Bíblia, a livre tradução, importantíssimo, repetindo, a Igreja Católica proibia a tradução da Bíblia, somente no original, no latim. Professor, por que era proibida a tradução? Justamente para que não houvesse 2, 3 interpretações. Vou dar um exemplo. Eu leio um livro. O tenente Padilha leu o mesmo livro. Aí vem a pergunta: o que você achou do livro? Eu achei que foi isso, isso e isso. Aí o tenente Padilha: não, eu já vi com outros olhos, eu achei que foi isso, isso. Então, para que não houvesse esta dupla ou tripla interpretação, a igreja proibia. Porém, tanto Lutero quanto Calvino não viam problema nenhum. A pessoa tem que ler a Bíblia na sua língua natal, tem que haver a tradução e cada um faça a sua interpretação. E tal qual Lutero, Calvino também só admitia 2 sacramentos, ou seja, o batismo e a Eucaristia. Enquanto, repetindo, a Igreja Católica mantém os 7 sacramentos. Tá certo, pessoal? Então, professor, então, não tem diferença? Tem, tá? Uma das diferenças é que o Calvino admitia aquilo que ficou conhecida como, vou escrever aqui, ó, a teoria da predestinação. Aqui, ó. Então, Calvino admitia, repetindo, a teoria da predestinação. Professor, o que diz a teoria da predestinação? Então, vou dar uma explicação, é um pouquinho complexo, mas eu vou dar uma explicação mais simples para um fácil entendimento. A teoria da predestinação basicamente diz o seguinte: o Calvino dizia que todos nascem pecadores. E à medida que as pessoas vão crescendo, vão se desenvolvendo, elas vão escolhendo o caminho do bem e o caminho do mal. Não é? Ou seja, o caminho do bem vai para o céu, o caminho do mal vai para o inferno. E nem todos estariam livres para ir para o caminho do bem, para ir para o céu. Muitos seriam pecadores, criminosos. Só para vocês terem uma ideia, Calvino era extremamente radical nas suas ideias. Então, por exemplo, o Calvino era contra jogos de carta. Quem jogava carta, não é? Como a gente chama hoje, jogos de azar, era um pecador, já ia para o inferno. Tá? Ele era contra bêbado. Bêbado para ele era um pecador. Danças. E para um baile, para a dança, também era coisa do diabo. Então, pessoal, o Calvino, na sua doutrina, era bem mais radical do que o Lutero.